paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo. No vídeo anterior, nós vimos sobre a economia sacramental, ou seja, a igreja inaugurada em Pentecostes, que começa a celebrar sacramentalmente, fazendo-se presente Jesus Cristo no mundo, ou seja, a igreja como sacramento, sinal visível de Jesus Cristo, através da liturgia, atualiza o seu mistério e ministério no meio de nós. Agora nós queremos ver sobre os sacramentos da igreja. São 7 os sacramentos da igreja. Sacramentos que nós chamamos de sacramentos da iniciação, que é o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Os sacramentos que nós chamamos de sacramentos da cura, tanto a cura física quanto a cura da alma, que é o sacramento da unção dos enfermos e o sacramento da penitência ou confissão, e os sacramentos que nós chamamos de sacramento do serviço, que é o matrimônio e a ordem. O que são os sacramentos da iniciação? São aqueles que abrem as portas para a nossa entrada na igreja. Então, nós temos os 3 primeiros sacramentos, sendo que o primeiro deles é o batismo. O batismo é a porta de entrada para todos os outros sacramentos. A confirmação é, uma vez recebido o Espírito Santo, no dia do nosso batismo, pela imposição das mãos do bispo, é confirmado em nós a presença e a ação do Espírito Santo. E a Eucaristia, que é o corpo de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito. Para a gente poder entender esses 3 sacramentos, eu gosto muito de comparar ele com a nossa vida, né? Nós nascemos, na vida sacramental nascemos pelo batismo. Nós nos desenvolvemos, nos amadurecemos. O sacramento da crisma é esse amadurecimento. E para nós sobrevivermos, nós nos alimentamos. E para nós sobrevivermos na vida de fé, nós nos alimentamos da Eucaristia. Então eu gosto muito de comparar esse sacramento da iniciação com essas fases da nossa vida. O nascimento, o amadurecimento e o alimentar-se. Depois nós temos os sacramentos que nós chamamos de sacramento de cura, lembrando que quando a gente fala que a confissão é cura, é porque ela cura a alma, ela cura as feridas que o pecado deixa em nós, a angústia que o pecado causa em nós, a tristeza que o pecado provoca em nosso coração, em nossa alma, em nossa vida. O sacramento da confissão, ele vem para limpar tudo isso, para sarar essas feridas. Por isso que o sacramento da confissão também é chamado de sacramento de cura. E o sacramento da unção dos enfermos, muito mal compreendido às vezes, porque no passado se chamava extrema unção. Quando é que dava a unção para as pessoas? Se dava a unção quando a pessoa estava prestes a morrer. E aqui eu lembro até um comentário que a minha avó fez certa vez, quando tinha alguém doente em casa e chegava o padre. Naquele tempo os padres usavam a batina preta, e então quando chegava o padre, parecia que o padre tinha ido levar a morte, né? Quando o padre chegava para dar a unção, aí os vizinhos já falavam, agora morre mesmo, porque o padre chegou. Não, o sacramento da unção é para dar alívio ao sofrimento, a cura física que o doente precisa. Agora, significa então que o fato de o padre ir da unção dos enfermos, a pessoa fica livre da morte? Também não é verdade, né?
Lembrando que a morte, ela faz parte do processo da vida cristã. É passando pela morte que alcançaremos a nossa plena liberdade e contemplaremos a face de Deus, recebendo assim também nós a coroa da glória. Então não significa também que o fato da pessoa receber a unção dos enfermos, que ela vai ficar curada e não vai morrer mais. Seria enganoso se eu falasse isso com vocês. Mas alivia o sofrimento, alivia as dores, alimenta a alma, não é? E fortalece o doente. Também a unção dos enfermos, elas nos serve até para prepararmos para a morte, para que nós tenhamos uma santa morte, que às vezes nós esquecemos que devemos nos preparar para a morte. Então, o sacramento da unção dos enfermos, ele serve para fortalecer o enfermo, fortificá-lo, aliviar as dores e sofrimentos. Em alguns casos já é uma preparação imediata para a morte. Então ele tem essa dimensão de cura e de libertação. Depois, o sacramento do serviço. Por que é chamado sacramento do serviço? Vamos começar pela ordem. O que é a ordem? É aquele que recebeu a ordenação. Então nós temos 3 graus da ordem: diaconal, presbiteral e episcopal. Então nós temos os diáconos, que podem ser temporários ou permanentes. No caso dos diáconos permanentes, são pessoas casadas. Depois nós temos os presbíteros, que são os padres, e temos os episcopos, ou a ordenação episcopal, que é os bispos. E aí vem uma série de outros títulos que a igreja coloca e que muitas vezes as pessoas confundem com ordem. Por exemplo, cardeal, arcebispo, o próprio papa, tudo isso são títulos da igreja, não são ordens. Então, o que é o sacramento da ordem? É alguém que é tirado do meio do povo para servir o povo no ministério da pregação da palavra de Deus, da assistência aos pobres e necessitados, de ministrar os sacramentos para a igreja, celebrar com o povo e pelo povo, rezar com o povo e pelo povo. Então este é o sacramento da ordem. Alguém tirado do meio do povo para servir o povo. E o matrimônio, que podemos considerar como o primeiro de todos os sacramentos. Talvez o matrimônio é o sacramento que Jesus não precisou instituir. Aliás, não é nem que ele precisou instituir, ele já existia. Então Jesus apenas o elevou à categoria de sacramento, o matrimônio. Porque desde o princípio, Deus disse: o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E por que é considerado o matrimônio também sacramento de serviço? Porque o casal no matrimônio dá continuidade à obra criadora de Deus. Deus deu no matrimônio a fecundidade para que a sua criação continuasse, para que a vida humana perpetuasse a existir como sua imagem e semelhança de Deus. Também no matrimônio deve acontecer a santificação da família, a igreja doméstica. Por isso que ela é considerada, o sacramento do matrimônio é considerado também sacramento do serviço, porque é a primeira igreja, o primeiro lugar da evangelização, o berço da evangelização, da catequese, está a partir do matrimônio. Então, aqui nós ficamos com esta visão geral do que é esses 7 sacramentos, 7 sinais. Lembrando que a palavra sacramento significa sinal. Quando alguém nos pergunta o que é o sacramento da igreja, nós devemos responder que o sacramento é um sinal visível
da graça invisível. Como nós não podemos ver a graça de Deus, porque ela é invisível, através da celebração dos sacramentos, essa graça se torna visível pelos gestos, sinais, palavras e símbolos que nós usamos na realização desse sacramento. Então ficamos hoje por aqui. Quero pedir a Deus que abençoe a você, a sua família e que te faça perseverante na fé, perseverante no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo. E se você não é inscrito, inscreva para nos ajudar nesse projeto de evangelização. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.